Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Hoje a live é vespertina, diferente do nosso horário do almoço. Convidado mais do que especial, Thiago Aires. Vou esperar ele conectar. Papo sobre empreendedorismo, investimento anjo, investimento em startups. Só aguardar mais uns minutinhos. Grande Aires, chega mais. Conectando com Aires. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem? Maravilha. Boa tarde, Tudo pessoal. certo. Obrigado aí pelo convite. Hoje aí no horário um pouco diferente. Costumo fazer sempre mais no final do dia, mas estamos testando esse horário do almoço. Nem deu para divulgar bastante a live, mas o importante é que o conteúdo é bom, fica gravado e depois a gente compartilha aí nas redes sociais, tanto minhas como lá da gestora, né, da Equity Rio. Eu disponibilizo aí para o Aires também compartilhar com a comunidade dele. Um prazer. E se é alguém que tem uma comunidade que segue esse cara e conversa e troca ideia com esse cara, é ele, né? Thiago Aires, por favor, cara, se apresenta aí. Quem você é, cara? Vixe, você tem 2 horinhas? Não, geralmente são 5 minutos no máximo, só para saber. Não, vamos lá. Dá para dar uma visão geral, sim. Pessoal, prazer estar aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal da Equity Rio. Eu sou o Thiago Aires. Eu tenho uma carreira multi-estrada, assim, eu tenho alguns chapéus diferentes, coisas diferentes que eu faço. A avenida central do que eu faço é consultoria, né? Então eu estou à frente de 2 empresas de consultoria, uma mais na área de gestão, estratégia e governança e uma mais na área de inovação e agilidade. E nessa avenida sobrevivo de ajudar negócios e empresas com seus desafios relacionados a esses temas, a gestão, a estratégia, a governança, a inovação. Então isso é o que eu faço como consultor, é o primeiro chapéu. Tem um segundo chapéu que é o meu pé na educação. Eu sou um grande apaixonado e, portanto, um grande crítico da educação, e aí tento fazer o meu papel, né? Eu tento criticar a educação fazendo diferente. Então eu sou professor de vários MBAs e várias pós-graduações, tanto no Brasil quanto fora, algumas escolas de negócios conhecidas, a própria Fundação Getúlio Vargas, o IBMEC, a PUC, e coordeno duas pós-graduações numa universidade espanhola, que é a ESIC Business School, tem um campus aqui na América Latina. Então esse é meu pé na educação, só andragogia, só adultos. Tem um terceiro pé que acho que é o que mais nos traz aqui hoje, né? Que é o meu lado investidor. Eu tenho uma história longa aí de investimentos, como amador, tá, pessoal? Não sou investidor profissional, pelo menos não me considero investidor profissional, não sou alguém do mercado financeiro, eu sou um outsider. Como vocês viram, a minha atuação é em gestão, mas a vida foi me levando para investimentos. Então já fiz quase que tudo possível, Bruno, assim, no mundo dos investimentos, desde o famigerado day trade, blue chips, bolsa, fundos, criptomoedas, e nos últimos anos tenho mexido com uma classe de ativos que são empresas, são principalmente empresas de potencial crescimento exponencial baseadas em tecnologia, aquelas que a gente convencionou chamar mais ou menos de startups. Então, nos últimos anos, comecei a fazer investimento anjo em startups,
Hoje sou diretor de investimento de portfólio numa casa de investimento anjo, aqui em Curitiba, chamada Curitiba Angels. Faço Legal. parte lá da rede de investidores, então sirvo lá o pessoal nesse papel. E lá o meu papel é cuidar do que a gente chama do deal flow, né, que é o processo de deal, processo de investimento. Né? Eu penso um grande funil, desde o momento que uma startup propõe um investimento ou solicita investimento, e ela vai sendo avaliada, vai andando num funilzinho, passa pela pitch night, passa pela due diligence, né? E aí recebe lá um contrato, uma formalização e um depósito. E, na verdade, é aí que o jogo começa. Então, esse meu terceiro chapéu tem sido não só investir, como cuidar desse processo, fazer o matchmaking entre investidas e investidores, e depois que o investimento acontece, garantir que elas recebam o nosso smart money, né? Não só o dinheiro, mas o smart, o capital intelectual. Tem algumas outras coisinhas que eu faço quando sobra tempo, sou palestrante, tenho meus hobbies, tenho minha família, um monte de coisa. Isso que eu ia te perguntar, né, cara? Dá tempo para fazer isso tudo, cara? Dá, cara, dá sim. E desculpa um pouco a inscrição, mas qual a sua idade, cara? Cara, eu tenho 37, eu sou garoto. Eu comecei cedo e sempre andei muito rápido. Eu tô sempre fazendo pelo menos duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou um pouco mais a fundo por trás. Eu tento mostrar para as pessoas que por trás de uma casa de venture capital, por trás de uma rede de investimento anjo, né, existem pessoas, né, como investidores não são pessoas ETs do além, né? A gente é gente como você, gente como a gente, sofremos dos mesmos males, né? Então, e a gente está no negócio, nesse teu terceiro chapéu, que é por qual a gente vai trocar mais umas ideias aqui, que é um negócio, né, como o jargão fala, né? It's a people business, né? É um negócio de pessoas. Então, assim, a gente não faz negócio com ninguém se a gente não se interessar pela pessoa, né? A gente não se interessa pelo negócio. O negócio é só a pessoa é o canal para a gente chegar até aquele negócio, né? E, então, nós, é um jargão, mas nós investimos em pessoas e os empreendedores buscam nos seus investidores também pessoas, né? Porque se fosse só dinheiro, se fosse só cheque, não buscaria investimento anjo e não buscaria também, dependendo do estágio, investidores de capital de risco, né? De venture capital, porque é uma longa duração, é um casamento aí de 7 a 10 anos para ter algum filho, né? Algum fruto. Então, assim, eu vejo você, eu entrei no seu LinkedIn também, eu falei, meu Deus, esse cara, quantos anos esse cara tem? Então, assim, você deve ter começado. Cara, eu comecei cedo e sempre andei rápido, assim. Então, como eu te falei, eu sempre estou fazendo mais de um projeto ao mesmo tempo, eu sempre tenho mais de uma coisa rolando ao mesmo tempo. E me permitiu, né? E fora a sorte, fora as ajudas que eu tive, me permitiu ter passar por muita coisa, né? O que a gente chama de experiência. Então, eu sou novo, tenho muito para aprender. No próprio mundo dos investimentos, estou começando. Eu tenho hoje perto de 30 empresas investidas entre Brasil e Europa. Mas é sempre um mar de aprendizado. Então, você vê isso que você estava falando. Eu estava no Vale no ano passado, justamente conversando com o pessoal lá Teve um evento lá na Plug and Play, que é, né, um player super famoso lá na Costa Oeste, e a gente estava discutindo sobre isso que você comentou, sobre o quanto que o investimento ele é cada vez menos na proposta de negócio ou na ideia e cada vez mais no time que está por trás. Por quê? Previsibilidade em startup é quase que um conceito etéreo, quase que não existe, né? A gente tenta tatear um pouco do futuro, da demanda baseada em alguns números, mas é muito fraco. Então, ninguém tem certeza no investimento se aquela ideia vai dar certo ou não. O que nos dá um pouco de segurança este time tem a capacidade de fazer, se tem alguém que tem capacidade de fazer essa ideia decolar, é esse time, e se essa ideia não decolar, eles têm capacidade de pivotar e achar outra coisa, próxima ou não da ideia original, para seguir em frente. Então, a gente tem aquele ditado, né, que não é o cavalo, é o jockey. Isso cada vez mais, a mentalidade no Vale é assim, e pelo menos no meu círculo de investidores isso é muito forte. Não quer dizer que a tua ideia de negócio pode ser uma porcaria, mas quer dizer que só ela sozinha não atrai investimento. Tem que ter as pessoas, né? Pelo menos metade das minhas decisões.
né, por exemplo, nesse teu portfólio de 15 empresas investidas, é justamente conseguir identificar isso, né? As pessoas perguntam, né? Eu costumo tentar extrair isso dos meus papos aqui, né? Cara, como é que você faz para conseguir... porque você tem que tomar uma decisão. Você chega uma hora que você está acompanhando uma, duas, três, quatro, cinco, você comentou, né, do flow, né? E você não tem cheque para todas, né? Você vai ali de acordo com as reuniões que você vai fazendo, com a capacidade de entrega que os empreendedores vão, né, vão entregando, mas chega um momento que, assim, você tem que se perguntar, cara, se esse negócio não sair como o planejado, esses caras aqui vão ser capazes de tentar extrair alguma outra coisa do que já foi feito, ou tentar, não sei, fazer alguma coisa completamente nova. Assim, é um negócio que não tem um algoritmo para isso, não tem planilha no Excel para isso, é muita experiência, né? Pregressa, muita visão de futuro, muito feeling, muito tato, é muito complicado, né? Eu voto. Como é que a gente faz isso, né? Então, cara, eu acho que é um misto, tá? Se por um lado eu consigo concordar com você que o processo de decisão de investimento ele é muito baseado na experiência pessoal, né, nos deals anteriores que você já passou, nas suas experiências profissionais, eu concordo. Agora, isso não exclui o lado... Então, esse é o lado arte, o lado artístico de uma escolha de decisão de investimento. Mas tem um lado que é bem ciência, tem um método, tem um funil, tem um trilho, ele tem critérios balizadores. E isso vai garantir êxito? Não, mas isso vai evitar, pelo menos, os erros que você já sabe que são passíveis de ser cometidos. Então, a gente montou, né, eu participo de algumas redes de investimento diferentes. A maioria delas tem o seu jeitão de escolher. O seu jeitão de escolher tem que estar traduzido no seu funil. O seu funil tem lá os critérios de, por exemplo, o quão early stage eu pego um investimento. Tem gente que gosta de pegar coisas bem iniciais, estão bem na ideia. É o cara que põe dinheiro no PowerPoint. Esse cara sofre um risco muito maior. Por outro lado, se a ideia der certo, o multiplicador dele na saída é muito maior. Porque, vamos pensar uma analogia que eu costumo fazer. O pessoal que aposta em jogador de futebol. Pega o menino lá na base. Ou seja, a tua chance dele virar um Neymar, de virar um grande jogador, estatisticamente é minúscula. Mas se virar, se você apostou cedo nele, né, vocês ganham muito mais nessa curva. Se você pegou o cara já ali no sub-17, que já tem um histórico de atleta, de disciplina e tal, você já está apostando em alguma coisa mais consolidada, o teu risco é menor. Tem certo e errado? Não tem. Então, de novo, dentro do teu método tem que ter isso. Quão cedo ou quão tarde eu gosto de pegar empresas. Ela já tem que estar faturando, já tem que ter o MVP, tem que estar em fase de validação, está em tração. Isso vai do gosto de cada investidor e cada casa. Legal. Outra variável que você pode jogar aí nessa conta, tem muita gente que tem a tese. A tese ela pode estar tanto ligada ao resultado que aquela empresa promove, quanto ao jeito que ela faz isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma tese de investir em soluções de mobilidade, eu podia ter investido no Uber, que é uma empresa de tecnologia, mas que, né, aposta ali em soluções de mobilidade, na Zipcar, em várias outras desse jeito. E tem gente, eu, por exemplo, sou investidor agnóstico em termos de tese, eu não tenho um segmento específico. Eu tenho, assim, as coisas que eu julgo que são bons negócios e as coisas que eu posso ajudar aquela empresa. Então, minha terceira dica aí para quem está entrando no mundo do investimento ou já faz, é colocar nessa tua equação de decisão o quanto que você consegue ajudar aquela empresa. Que é isso que nos diferencia, né, Bruno? Nos diferencia de um fundo, por exemplo. A gente não põe só a grana. A gente põe a grana e depois senta junto para fazer aquilo dar certo. Então, acho que tem um pouco disso. Tem um pouco de feeling e experiência, sim, mas a gente pode traduzir as nossas escolhas e desejos e preferências de investimento num métodozinho, numa equação, num funilzinho que seleciona o que você vai investir. Legal. E você tomou a decisão de começar a fazer investimentos em startups porque você já acompanhava, de certas formas, elas fazendo, né, um advisor e uma consultoria, e falou, bom, eu já estou entendendo, né, razoavelmente bem desse negócio aqui, então eu quero ter o upside. Então, foi por isso ou foi por questões
enfim, eu quero realmente diversificar meu portfólio aqui. Como é que foi a sua decisão, assim, de, cara, agora, de fato, eu vou começar também a escrever cheques, porque eu tô, sei lá, tô cansado de ver as pessoas ao meu redor escrevendo cheques, as empresas do qual eu estava interagindo, passando a valer algumas dezenas, às vezes centenas de milhões, e eu não ter participado dessa, ter ajudado, né, como consultor, mas também não ter o famoso upside do evento de liquidez, do tão sonhado evento de liquidez dos investidores. Como é que foi essa transição? Não é transição, que eu sei que você continua fazendo né, com os dois chapéus, mas como é que foi o seu mindset de investidor? Joia, vamos lá, essa diversificação. Legal, foi um processo sim, Bruno, foi um conjunto de coisas. Eu já adianto uma coisa que não foi uma decisão financeira do ponto de vista de diversificação de portfólio. E esse é um negócio que eu queria chacoalhar a mente da galera aqui. Se o cara entra em investimento anjo específico, tá? Não estou falando do guarda-chuva que é Venture Capital, que tem várias outras modalidades, não, mas anjo específico, se o cara entra com expectativa de retorno financeiro no curto prazo, ele está no lugar errado, cara. Ele tem que. O dinheiro que ele põe ali, foi o que você falou, é um ciclo de, cara, pelo menos 7, 10 anos. É um ciclo que estatisticamente vai dar muito mais errado, ou seja, muito mais investimentos não vão explodir, não vão, né, virar grandes unicórnios, e que requer muito trabalho, muito suor, porque o anjo se envolve, né? Então, assim, não é um lugar para alguém que está querendo, pô, eu vou tirar um dinheiro aqui de imóveis e estou querendo diversificar o portfólio para ter um retorno aqui. Pelo menos não no curto prazo, tá? Então, não foi isso. O que eu diria que foram os fatores que me levaram para investimento anjo? Realmente eu já tinha essa conexão com o ecossistema, eu já fui empreendedor, já quebrei minha cota de empresa, já tenho as minhas lições, e como consultor eu ajudo muita gente, muitos empresários, já fui consultor do Sebrae, e mentoro vários fundadores, CEOs, tenho a minha comunidade de gestão, que é a Grow Club, tem vários fundadores, gente que foi mentorada por mim, que eu continuo ajudando de alguma maneira. E eu vi que essa galera precisava de uma ajuda mais, vamos dizer, mais perene. É diferente você pegar um consultor pontual ali, uma mentoria aqui, um programa de aceleração ali, mas essas pessoas estão dando pitaco livre, igual quem vai no boteco e fala de futebol. É um pitaco descompromissado. Você não tem o famoso, skin in the game. Exatamente. Então, assim, eles precisavam de um apoio que ia além do dinheiro. Então, esse foi o primeiro motivo assim, que acendeu o meu radar de que tinha alguma coisa ali. O segundo motivo foi um fator de que, de fato, existe muita gente boa fazendo coisas grandiosas e, ao invés de empreender, eu posso apoiar o sonho alheio e crescer e ganhar dinheiro com isso também. Então, eu vi que era um caminho legal de prosperidade. De que, pô, já que tem tanta gente boa, né, jovens e não jovens, criando coisas, soluções incríveis em vários mercados, e eu posso ajudar apoiando com dinheiro e com capital intelectual, por que não? Né? E aí foi aí que eu comecei, esse foi um fator que me levou. E o terceiro, cara, vai parecer meio piegas, tá, Brunão? Mas ele é um fator mais, eu não vou usar propósito porque tá batido, mas eu vou usar legado. Em 2015 eu passei por uma situação, um acidente, uma situação de quase morte, e de lá para cá, assim, vem me chacoalhado qual que é a perenidade do que eu estou fazendo. O que eu deixo depois que eu bater as botas, sabe? Quem que vai lembrar de mim? Quem que eu ajudei enquanto estive aqui? E eu percebi que várias das coisas que eu estava fazendo eram bacanas, o negócio da educação te faz ser lembrado por muita gente, mas, cara, me teve um apelo de construir legado. Então, eu fecho essa lista com o terceiro motivo que me levou a fazer investimento anjo, com uma provocação de construir sonhos grandes que vão estar aqui muito depois que a gente for embora, sabe? Essa foi uma provocação que começou a passar na minha vida depois desse episódio, e que o investimento anjo um pouco me responde. Um quarto te dou de brinde, cara. Quarto motivo, aprendizado pra cacete. O que eu aprendi nesses anos investindo na prática foi muito mais do que os cursos que eu tenho em Stanford, o MBA que eu tenho em Europa, sabe? Nenhum dos títulos bacanudos que a gente tem lá no LinkedIn foram importantes, foram bacanas, não diminuo eles, mas nada como a prática investindo, cara. Tem sido um MBA assim, muito bacana. É o famoso Smart Invest, né? Que se a empresa não decolar, né? Se depois se lá na frente, enfim, você não retornar o capital investido,
apenas o que não foi retornado foi o capital, mas todo o upside que você teve em termos de conhecimento já pagaria esse capital, porque isso com certeza vai te dar bagagem e vai te poupar lá na frente de outras, enfim, como você falou, praticamente um MBA na prática, né? Cara, e como é que você faz hoje, então? Você falou que já você construiu aí um portfólio, aí, imagino que seja na física, né? Como é que você imagina, como é que você faz o gerenciamento disso? Você, em todas elas, ou em algumas delas, você tem assento no board, você fica em algumas delas mais passivo, recebendo reportes e sob demandas que você atua, ou você consegue atuar de forma ativa em todas, e foram todas através em redes de anjo, ou você também fez investimento de forma direta, e se você também faz investimento através de fundos, por exemplo. Joia. Bom, boa, vamos lá. Então, hoje, como é que está meu portfólio? Eu tenho investimento direto, eu tenho crowdfunding, que por definição já é uma relação um pouco mais distante, né? Pelo número de investidores envolvidos, você não está tão envolvido no dia a dia da empresa. Eu tenho algumas por redes de anjo e uma grande parte como business angel, que ainda é uma rede de anjos, que é uma figura que eles têm na Europa, que ainda é uma rede de anjos, mas ela funciona mais como um fundo. Você compra uma cota e essa cota está comprando um portfólio. Então, como é que é a gestão disso? É o caos, irmão. Com 30 no portfólio hoje, é o caos. Então, o que sinceramente, eu faço, assim, sendo bem honesto, eu faço o Pareto 80-20. Tem 20% ali na minha carteira que eu acredito que eu consigo colaborar mais e que eu consigo aportar capital intelectual, expertise, consultoria, conexões, né? Ligar eles, de repente, a clientes, ligar eles a fundos, a Series A, a próxima captação, tudo que eu puder fazer. Óbvio que eu não consigo dar a mesma atenção para todo mundo. Imagina você com 20 filhos, né? Não tem como. Então eu escolhi ali uma muito limpo. Com as outras, continuo comprometido, continuo skin in the game, leio os reportes, mas prefiro me relacionar, ao invés de me relacionar com os empreendedores, eu me relaciono com o meu representante no board. Porque sempre tem um representante dos investidores sentado lá no conselho. Então esse é o camarada que me passa reportes, né? É a pessoa que me passa reportes, e com quem eu discuto ali os negócios. Agora, 20% são aqueles que eu entro mais profundo. Tomo assento no conselho, participo das reuniões, discuto as coisas um pouco mais no detalhe. Foi o jeito que eu encontrei. Até o dia que eu tiver essas 30 numa plataforma e puder centralizar tudo, até lá vai ter que ser um pouco assim, sabe? Porque, de novo, eu também não acredito que eu consigo dar o mesmo nível de contribuição para todo mundo, não, sendo bem honesto. Então, acho que temos que escolher aquelas que a gente pode ajudar mais e deixar outros investidores ajudarem as outras. Claro. E como é que está a maturidade desse teu portfólio? Já teve algum tipo de saída? Você tem feito follow-on naquelas que vêm performando melhor? Todas elas você tem a opção de fazer follow-on? Tem outras que enfim, já levantaram uma séries maiores? Como é que está aí, mais ou menos, percentualmente aí o portfólio? Boa, vamos lá. Eu tenho duas saídas, né, 2 eventos de liquidez, uma com sucesso e uma meio que no 0-0, assim, uma saída, vamos dizer, a gente forçou um evento de encerramento das operações, porque não estava... E aí, como você falou, só pelo conhecimento já me lucro, mas financeiramente não foi isso tudo. A grande maioria do portfólio ainda não está perto da liquidez. Essa com sucesso deu mais ou menos o quê? Essa de sucesso foi o quê? 5, 6, 5 a 10 vezes? Não, um múltiplo entre 10 e 20 aí, cara. Um múltiplo legal. Muito legal. Eu tinha entrado com bem pouco, né? Foi uma das primeiras investidas. Entrei com bem pouco. É o orgulho, né, de ter conseguido fazer um negócio. Na verdade, a gente foi comprado, né? Ela foi comprada e aí o fundo que entrou pegou e comprou os anjos. Então foi muito bacana. Eu fiz follow-on recentemente em 2 investimentos. Então, foi o fundo? Foi o fundo que deu saída? Foi um fundo que comprou. Na verdade, uma marca grande, um associado, pegou e comprou essa startup e aí comprou todas as fatias pequenas. Porque normalmente quando você tem uma nova rodada assim grande, um player grande não quer ficar enrolado com um monte de CPF amarrado ali, né? Não faz sentido
né, eu segurar uma reunião de uma corporação multimega milionária porque o meu voo não deu certo, não sei o quê. Então, tem umas questões de governança que, para facilitar, o fundo prefere comprar os investidores pequenos. E foi isso que aconteceu, deu super boa, ficamos Legal. super felizes. Fiz 2 follow-ons recentemente, então injetei mais capital para manter a minha participação e não ser diluído, né? E a grande, você perguntou percentualmente, eu não tenho um número para te dar, mas eu diria que a maioria do meu portfólio eu estou mantendo a posição e vendo se vale a pena. Fiz 2 follow-ons, em 2 que pareciam, não, que deram um sinal claro de que estão crescendo e estão apontando para cima, então fez sentido para mim aportar um pouco mais de capital para manter a posição. E as outras estão andando de lado, estão acompanhando e mantendo o mesmo capital que a gente colocou lá. E é questão de monitorar, né? Aí tem timing da economia, tem aquelas que foram prejudicadas pela crise, tem aquelas que foram aceleradas pela crise, e a gente vai surfando essa onda e gerenciando segurança aí. Muito bom, cara. Para finalizar aqui, eu sempre peço aqui para os nossos convidados umas dicas aí, umas dicas de uns hacks para tornar o seu dia... Como é que você faz para tornar o seu dia mais produtivo dentro do seu dia a dia, né? Se você tem algum hack para compartilhar com o pessoal. E também uma perguntinha que eu sempre gosto de fazer, cara, em quem você se inspira? Pode ser na vida profissional, na vida pessoal, se você tem algum tipo de ídolo na sua vida. Legal, legal. Bom, uma de cada vez. Eu vou tentar responder a primeira ligando ao nosso assunto tela aqui, que é investimentos, que é o seguinte, eu faço coisa pra cacete, né? Eu nem comentei com vocês todas as loucuras que eu apronto, mas assim, eu estou envolvido em vários projetos e vários investimentos. Não tem como fazer tudo com a mesma qualidade. Assumindo isso, assumindo que o nosso cérebro não faz multitarefa, o segredo para mim da realização é priorização. Então, o que deixa o meu dia mais produtivo? Priorização. 3 coisas, 4 coisas que esse dia tem que dar conta, ou que essa semana tem que dar conta, ou que esse mês tem que dar conta. É isso que eu uso nos investimentos. Então tem vários investimentos que, como você viu, eu estou só alocado lá, mas eu dou pouquíssima atenção. Quer dizer que eu estou ignorando eles? Não, quer dizer que eu estou tranquilo que na minha estratégia de investimento alguém está olhando aqueles caras lá e dando uma contribuição melhor que a minha. Então, para mim, o hack maior de produtividade que eu aprendi é todo mundo tem as mesmas 24 horas. Dizer eu não tenho tempo é uma puta mentira que a gente conta pra gente mesmo. Todo mundo. O que a gente tem que gerenciar é como que a gente aloca o uso desse tempo. Então, priorização, princípio de Pareto, 80-20, colocar quais são as coisas inegociáveis da tua vida. No meu caso, atualmente, tem sido meu filho e minha família, a minha saúde, né? Te comentei, tô passando uma barra aqui com a minha coluna, uma via crucis, então minha saúde e alguns dos meus projetos de negócio. Os outros vão ter que tolerar ficar em, vamos dizer, prioridade mais baixa e eu tenho que estar em paz com essa escolha. E é ela que vai determinar as minhas escolhas de agenda, de reunião, do que eu ponho na frente, do que eu não ponho, sabe? Então isso para mim é o que tem funcionado. Mesmo em ano de pandemia, né? O fato de a gente não estar viajando não diminuiu a quantidade de trabalho, pelo contrário. Então, pelo contrário, não aumentou, né? Pelo contrário, cara, eu achei que esse ia ser o primeiro ano tranquilo. Os meus anos, você sabe como é que são, né? O meu 2019, cara, foram 19 países. O meu 2018, acho que foram 16 países. Aí põe em cima disso mais pelo menos umas 40, 50 viagens domésticas. Eu fico rodando que nem um louco. Achei que a pandemia ia me deixar mais quieto, mas só me manteve em casa. Todo o resto do trabalho só aumentou. E para fechar a tua última pergunta, cara, de admiração e tal, eu vou falar um negócio meio piegas, mas eu vou explicar, tá? Caras como você me admiram. Sabe por quê? Eu já li muita biografia, eu tenho, muitos ídolos bacanas. A gente podia falar de Elon Musk, a gente podia falar de Jeff Bezos, a gente podia falar de Napoleon Hill, a gente podia falar de homens e mulheres nos negócios, nos esportes que nos inspiram. Mas eles são muito distantes. Sabe quem me inspira? O herói do dia a dia. O homem e a mulher que tem trabalho pra cacete, que está lutando em todas as frentes, que está empreendendo, que está investindo com o próprio dinheiro. Cara, a gente que investe no CPF é herói, bicho. Porque o dinheiro que você está investindo é a fralda do filho, é a universidade do teu filho. Não é, eu não tô num escritório na Faria Lima decidindo o futuro dos milhões de alguém, né? A gente está jogando com o nosso dinheiro que a gente, com o patrimônio que a gente construiu suando.
Então, eu Legal. tenho muita admiração por heróis do dia a dia como você, que estão, né, com a tua gestora, ajudando empreendedores, que acordam cedo, que pegam trem ou não, que vão vender bala ou que estão no conforto dos seus home offices, mas que estão fazendo a economia girar. Esse, para mim, é um herói que inspira muito mais, porque ele mostra para mim que é possível, sabe? Quando eu olho um cara muito distante, um Elon Musk, a minha história é muito diferente da dele. Então fica difícil fazer um rapport. Então eu gosto tanto de ser inspirado como de inspirar com o chapéu do herói do dia a dia, sabe? De quem tem filho para criar, fralda para trocar, dispensa para encher e que mesmo assim tá nas batalhas e está conseguindo fazer. Então, para mim, esse é o herói brasileiro. A nossa economia é 90% rodada por mim. Acho que ele deu uma travada. Poxa, que pena. Ah, voltou agora. Voltamos. Valeu, cara. Beleza? Porra, É então, isso, cara. não poderia ter finalizado melhor, cara. Obrigado mesmo de coração pelas palavras. E sabe muito bem que é recíproco, admiro o seu trabalho, acompanho o seu trabalho também. Só para não deixar aqui o Cláudio sem resposta, ele está perguntando aqui que chegou atrasado, qual é a tese e o fundo. Cláudio, o Aires, ele na verdade, ele não é gestor, ele faz parte do conselho diretor de uma rede de anjos chamada Curitiba Angels. Então, se você for dar um Google lá, Curitiba Angels, e se você quiser mandar o seu deck lá para Curitiba, provavelmente vai chegar nas mãos do Tiagão e ele, junto com uma outra galera de primeira linha lá, vai conseguir te dar um feedback sobre se rola captar pela Curitiba ou não. Beleza? Submete lá. Tá lá no sales.com.br. Para nós. Um abraço. Valeu. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.